Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho com mais uma aula de história. Trouxe para vocês uma figura que eu achei bem interessante. Por que essa imagem eu achei interessante? Porque a gente está acabando um capítulo. Estamos indo aí, pulando para o próximo capítulo. Então, essa é a última atividade desse nosso capítulo, que foi a atividade que eu passei para vocês, que tá lá na página 21, tá ok? Na página 21 tem esse texto, e esse texto é o que vai orientar a nossa atividade. Então vamos lá, eu vou ler o texto para vocês. A Rota da Seda ligava a China ao Oriente, no Oriente, a Europa, no Ocidente, atravessando o coração da massa da terra asiática. Os seus caminhos apertados cobriam uma distância de mais de 8.000 quilômetros. Muitos e diferentes povos viviam ao longo da Rota da Seda. Nestes povos se incluíam não apenas os chineses e os europeus, mas também muitos povos da Ásia Central, do Oriente Médio, hunos, mongóis, iranianos, árabes e turcos, para nomear apenas alguns. Durante 1.600 anos da sua existência, a Rota da Seda funcionou como canal de comunicação entre diversas culturas. Mas, por que razão surgiu essa extraordinária rota? A resposta mais simples a essa pergunta são as razões de ordem comercial, a compra e venda de bens. Desde os tempos mais antigos, as pessoas comercializavam com seus vizinhos. Determinados bens de valores eram passados de uma tribo para outra, fazendo com que emergissem diferentes rotas comerciais. Gradualmente, essas rotas foram se reunindo e estendendo a diversas distâncias, por várias distâncias e muito vastas. Cada tribo ou comunidade era como um elo de uma aldeia, e o comércio trouxe riqueza e prestígio para cada um desses elos. Por volta do século I a.C., muitos elos diferentes de uma longa cadeia comercial se reuniram para formar aquilo que hoje conhecemos como Rota da Seda. Pela primeira vez, o ouro da Europa pôde comprar os produtos de luxo da China, incluindo seda, que dá um nome à rota. Mas foi uma troca difícil. Como escreve o Fan Xian, a rota atravessava terrenos perigosos e, além disso, os comerciantes enfrentavam a possibilidade de ataques de bandidos de tribos que se dedicavam à pilhagem. Pilhagem é assalto, certo? Continuando. A Rota da Seda tornou-se mais segura e bem mais sucedida quando os caminhos foram protegidos por impérios poderosos. Assim, a história desses impérios afetou diretamente o destino da Rota da Seda, desde as suas origens até o seu declínio, por volta de 1500, época em que as rotas marítimas passaram a fazer a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Por sua vez, a Rota da Seda teve um profundo efeito na história. Anteriormente, os chineses ignoravam a existência dos europeus e vice-versa. Ao longo do caminho da Rota da Seda, passaram-se não apenas produtos, mas conhecimentos de diferentes terras e povos, de suas culturas e crenças. E estes conhecimentos constituíram a maior influência da Rota da Seda na história e o seu duradouro legado por todo o país. Vamos lá para a nossa atividade, com base nesse texto. Número 1 não, letra A, o primeiro aí da nossa atividade. Qual era o tamanho da Rota da Seda e quais regiões ela ligava? Então, a Rota da Seda, ela cobriu uma distância de 8.000 quilômetros e ligava a China, no Oriente, à Europa, no Ocidente. Tá bem no inicinho lá do texto. Letra B.
Quais povos percorriam o caminho da Rota da Seda? Que tipo de comunicação ela proporcionava? Duas perguntas. Vamos lá. Quais povos? Além de chineses e europeus, muitos povos percorriam o caminho da Rota da Seda, como hunos, mongóis, iranianos, árabes e turcos. Pergunta número 2. Que tipo de comunicação ela proporcionava? A Rota da Seda funcionava como um canal de comunicação entre diversas culturas. Letra C. Quais eram os perigos de atravessar a Rota da Seda? O que fez com que os caminhos se tornassem mais seguros? Duas perguntas também. Primeira pergunta. Na travessia da Rota da Seda, havia alguns trechos cuja irregularidade de terrenos oferecia perigo para as caravanas, além da possibilidade de ataque de bandidos e de tribos que se dedicavam às pilhagens ou ao roubo dessas mercadorias. O que fez com que os caminhos se tornassem mais seguros. O que fez com que esses caminhos se tornassem mais seguros foi quando ele passou a ser protegido pelos impérios. Deste modo, pode-se dizer que a história desses impérios e a sua ascensão e queda afetou diretamente o destino da Rota da Seda. Letra D. Quando e por que a Rota da Seda entrou em declínio? Ela entrou em declínio por volta de 1500, e esse declínio ocorreu devido ao estabelecimento de rotas marítimas, que passaram a fazer a ligação entre o Oriente e o Ocidente em um tempo mais curto, em um tempo menor. Letra E. Qual foi o efeito e o legado mais importante da Rota da Seda para a história? A Rota da Seda ela teve um profundo efeito na história, pois comunicou diversos povos que anteriormente não se conheciam. Os chineses, por exemplo, ignoravam a existência dos europeus, e os europeus também ignoravam a existência dos chineses. Então, este, sem dúvida, foi o principal legado da Rota da Seda. Certo, galera? Olha só, essa foi a atividade que eu passei semana passada. Hoje, olha que gracinha. Quem já fez todas as atividades, hoje não tem nenhuma atividade para entregar. Eu não vou cobrar nenhuma atividade. Corrigi essa atividade agora e não vou passar nenhuma outra. Fica uma tarefinha de casa para quem ainda não fez as atividades. Então, quem não fez as atividades, tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades para colocar em dia, tá ok? Então, galera, olha, algumas atividades já fecharam, chegou o dia 31, eu coloquei só até o dia 31, mas essas atividades, mesmo sendo fechadas, elas ainda valem notas. Então, se você não fez nenhuma dessas atividades ou deixou de fazer alguma dessas atividades, essa semana é a semana de colocar tudo em dia. Por quê? Não tem mais nenhuma atividade. Então, quem já fez, está de boa, está suave, está tranquilo, não tem nenhuma atividade para entregar. Quem não fez, essa é a oportunidade de colocar as suas atividades de história em dia. Lá no Classroom, na sala de vocês, no tópico História, terceiro bimestre, tem todas essas atividades para vocês fazerem. Quem ainda não fez, corre lá que dá tempo. Tá ok? Beijos para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar. Tá ok? Beijos e até a nossa próxima aula.